Você que puder, por favor, em reverência à palavra, abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo de número 35. Evangelho de Marcos, número 35. Bom, essa semana retomamos todas as atividades da igreja, então, os cultos, as aulas, tudo no seu devido lugar. Você que ainda tem tempo, se você quiser ingressar no estudo teológico, nós temos duas salas de teologia aqui, fundamental e intermediária. As aulas acontecem aqui em cima. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo... Eu não tinha falado isso? Irmãos, como eu não falei, está gravado aí, depois eu vou tirar essa dúvida aí. Marcos capítulo 4, versículo 35. Eu falei só o versículo? Então, você vê como a igreja não tem revelação. Deus tem que mostrar, irmão, capítulo. Capítulo 4, versículo 35. Se você quiser estudar a Bíblia, ainda há tempo. Matricule-se. Nós temos um núcleo com duas classes de fundamental e intermediário da Faculdade Teológica Bethesda aqui na igreja. Portanto, você fala, eu queria tanto aprender Bíblia. Será que eu tenho um curso perto de mim? Tem na sua própria igreja. Você pode fazer teologia se você quiser. Há tempo ainda que o Senhor toque seu coração e você possa mergulhar. Acharam aí o versículo 35 do capítulo 4 de Evangelho de Marcos? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eu quero frisar a pergunta que Jesus faz depois do acontecido. A pergunta de Jesus tem dois tempos. Primeiro ele diz: por que é que vocês são assim tímidos? Como é que vocês não tiveram fé? Por que vocês foram tímidos? Por que vocês não tiveram fé? Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo, o seu discípulo jovem, no capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Timóteo. Você pode deixar marcado essas duas referências, que a gente vai falar dessas duas referências hoje. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6. Você teve primeiro um acontecido com Jesus e os discípulos. Eu já li esse texto aqui outras vezes, dando outra conotação, mas hoje eu quero falar sobre timidez. Capítulo 1, segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto, quer dizer, te exorto, Timóteo, que você reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, um dia eu impus as mãos sobre você, Timóteo, e declarei que você é ungido, que você tem condições, que o Espírito está em você, que você recebeu um chamado, que Deus está contigo. Então você reaviva esse dom. Eu estou te admoestando, eu estou te exortando que você não pode esquecer do que Deus já fez. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito
de covardia, em outras versões de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos orar pedindo graça ao Senhor, que Deus nos dê condições de entender o que é que o Espírito está clamando essa noite. Senhor, eis aqui a Tua palavra, nós somos o Teu povo e estamos na disposição de Te ouvir. Estamos com o nosso coração rasgado, aberto, os nossos ouvidos desejosos pela Tua voz, o som da Sua voz. Espírito Santo, nos guia, Senhor, nesses dias tão escuros. Nos guia, Senhor, em dias em que nem sempre conseguimos entender o que está à nossa frente. Não conseguimos nem sempre, Senhor, discernir as sensações, emoções, até mesmo os espíritos, mas a Tua palavra diz que nós devíamos buscar isso e que o Senhor não nos deixaria confundidos. Nós desejamos, Pai, entender e compreender a porção que o Senhor deixou do Teu coração para o nosso coração, de coragem celestial para vencermos a timidez. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. É importante já fazer um destaque, já de cara, para que não se confunda a timidez com uma pessoa introvertida. Quando você olha isso aqui, porque lá em Apocalipse inclusive vai dizer que os tímidos não herdarão o reino, inclusive. Quando você vê Apocalipse 21, você vai ver que os tímidos não entrarão, não estarão na presença do Senhor no céu. Aí é uma coisa até maluca. Como assim, meu Deus do céu? Então, eu me considero uma pessoa um pouco tímida. Mas em que sentido você está falando? Se for uma questão apenas de personalidade, uma pessoa que não fala em público com facilidade, ou que tenha um pouco de dificuldade de fazer amizades, esse é uma espécie de timidez que tem a ver com uma personalidade introvertida. Isso se vence de outras maneiras. Não é desta timidez que a Bíblia destaca, e não foi sobre isso que Jesus falou no dia da tempestade, que não faria sentido. Não é uma pessoa introvertida que vai afundar. Não foi a introversão que causou a repreensão de Jesus em relação à fé. Mas se você se aprofundar no texto, você vai ver que essa timidez tem muito mais a ver com a falta de coragem, com a falta de ousadia na crença de que Deus pode fazer aquilo que você não está acostumado que Ele faça, ou que Deus quer realizar através de você coisas que você não considera-se capaz humanamente de experimentar. Se você olhar aqui, não é a primeira vez essa coisa de tempestade com Jesus e barco, uma coisa comum. E para quem já andou quem aqui já andou de barco alguma vez? Qualquer um, seja um barco, uma canoa, um navio, já andaram? Quem nunca entrou num barco, num navio, alguma coisa assim? Então não sabe, não tem essa experiência, vai ver. É impressionante quando você percebe, principalmente quando você está longe da praia, quando você está em alto mar, que você não tem nada que te apoie. Quer dizer, se acontecer alguma coisa ali, irmão, é você, o colete e o tubarão, para a honra e glória do Senhor, né? Não tem o que fazer. A água é você ali, se naufragar, vou confiar no meu nado. Ok, você pode até tentar nadar até a praia ou um ponto, mas se você está no meio, não tem o que fazer. A sensação que você tem quando você não está em terra firme é muito louca, assim como você está no avião também, porque é a mesma sensação, parecida, porque você não tem como para onde fugir. Se acontecer uma coisa ali, você sabe que a chance, irmão, vamos ser muito direto e honesto, assim, eu gosto de falar dessas coisas porque me causam muita alegria, né? É quase que fatal. Então, quando você está em terra, você fala assim, não, aqui pelo menos eu estou, aqui, você precisa correr para cá, né? Tô direita, esquerda, aqui, frente, trás, tá beleza, estou no controle. Você acha que está no controle? Talvez se vier um ataque fulminante agora mesmo, você não tem o que fazer. Mas quando as coisas que nos cercam são muito materiais, e o que tem acontecido é isso. O que tem matado a fé de muita gente é exatamente o que você vê. Não é o que você crê. O que você crê são coisas invisíveis que deveria alimentar a tua vontade de profetizar. Mas às vezes as coisas que você vê, as coisas que você enxerga naturalmente, matam em você a capacidade de dar um passo além.
E aí sim a timidez começa a se instaurar, não só por introversão, mas é uma timidez paralisante. É uma timidez que te coloca numa posição da qual você não quer sair, e que te gera desconforto, te gera medo, te gera paura, gera uma vontade estranha de permanecer no mesmo lugar, até por defesa. Quando mais uma vez o barco é agitado, e agora Jesus está no barco. Domingo passado eu ministrei uma mensagem para vocês falando sobre Jesus andando sobre as ondas. Eu falei sobre isso, e tinha a ver com barco, tinha a ver com tempestade. Foi uma palavra muito especial do Senhor para a nossa vida no domingo passado. E hoje é continuidade, mas agora Jesus está junto. Eu não vou nem falar sobre essa questão de acordar Jesus e tudo mais. O que me chama a atenção, de fato, é a exortação que Jesus faz. Porque depois que a coisa acalma e que Jesus resolve, porque Jesus sempre resolve, quantos creem que Jesus sempre resolverá? De verdade. Queria que você falasse isso tendo certeza do que você está falando. Você confia de que as coisas que você tem orado, clamado e apresentado diante de Deus pessoalmente, elas já estão encaminhadas, e que o Senhor tem braços e mãos estendidas, e essas coisas se resolverão? Quando você tem essa certeza, você não consegue mais ter medo. A timidez já não faz mais parte. Por isso que às vezes existe uma incongruência no que falamos, e até no que oramos, no que profetizamos, até no que cantamos às vezes. Porque dizemos que confiamos, dizemos que sabemos esperar, e sinto a presença do Senhor aqui, sou tua morada, na presença do meu Senhor tudo pode acontecer. Mas esses homens aqui, que não são diferentes de mim, de você, andavam com Jesus todos os dias, e depois que Jesus acalmou e tudo ficou tranquilo, o vento se aquietou, estava tudo tranquilo, bonança. Eu acho que eles torciam assim: tomara que o mestre não toque mais no assunto, não está mais aqui quem duvidou. Vamos torcer para Jesus ter esquecido que nós clamou, porque eles ficaram apavorados. Você pode ver que a pergunta deles: você não se importa não que a gente vai morrer? Você não está ligado que a gente está... De vez em quando a gente perde até a noção do temor e fala umas coisas para Deus. Ainda bem que Deus é Deus, irmãos, Ele é amoroso. O senhor não está vendo não que eu estou nessa situação? Será que o senhor não está vendo que eu estou passando? Se o senhor realmente me amasse, aí você faz Carrefour, ficar deitado no chão, chorando. Ah, meu Deus, não sei. É uma antiga piada, muito interessante. Essa aí é antiga. Eu amo essa porque o pastor Cláudio Duarte faz ela muito bem. Que é aquela história, né, irmão? As pessoas falam realmente que estão chocadas com alguma coisa até a hora que não bate no delas, né? Aquela história da mulher que fala: tá ali no caixão do marido que morreu, e ele está descendo a cordinha, e o caixão está... não vai embora, ela fica, eu vou com você, eu quero ir com você. Aí tinha um cara que falou: então vai, pá! Bateu na cara: me tira daqui, me tira. Então a gente fala umas coisas para Deus que a gente quer. Ainda pode me usar, Senhor, me derrama na minha vida, me usa, Jesus, me abusa, Espírito, me joga na parede, Espírito Santo, me chama de lagartixa, aleluia, Jesus. Aí o Senhor, aí Jesus vem, pá, te pega, não é brincadeira, é piada, me tira daqui, não me usa mais não quero mais, estou chateado. O que está acontecendo com a gente? De onde está vindo essa timidez? Por que a gente está regredindo? Que ousadia é essa que um dia a gente tem, amanhã a gente não tem mais? Hoje eu não tenho medo nenhum, vamos lá, se o Senhor mandar pular, a gente pula e vamos embora. Aí no dia que então vai, pode pular que eu estou contigo. Eu falei: Senhor, manda o outro, ele está na frente, presbítero. Jesus censurou a timidez deles. Por que é que vocês são tão tímidos? Mais ainda, por que sois assim tímidos? Quer dizer, Jesus não qualificou. É uma timidez para dar vergonha. Eu
chamei vocês pelo nome, dei a vocês autoridade para pisar serpentes, dei autoridade para expulsar demônios, dei autoridade para no meu nome fazerem milagres, e vocês estão tímidos, não têm coragem. Se você pensar nas entrelinhas, irmãos, com toda a liberdade, sabe o que Jesus queria? Por que ninguém levantou ali e falou assim: vento, para agora? Porque Jesus está no barco, Jesus está comigo, eu estou com Jesus no mesmo time. Tem umas coisas que a gente nem pede para Deus, a gente nem se levanta, porque a gente diz assim: não, isso aí deixa para Jesus. Mas o Espírito Santo está em você. Você não entendeu ainda que Jesus vive na sua vida e que você tem que se levantar às vezes e abrir a sua boca e dizer o que você precisa dizer para que o vento pare? Mas a gente se intimida, a gente não abre aquela porta, a gente não vai até o lugar onde Deus mandou. E agora Paulo vai falar para Timóteo que a mesma coisa. Um jovem que a princípio começa um ministério destemido, mas alguma coisa estava acontecendo e Paulo se preocupou. Timóteo começou e Paulo está preso em Roma, escrevendo para Timóteo essa carta. Ele já estava preso no momento final da sua vida. Ele sabia que Timóteo precisava ser encorajado, que imagina você ter o seu mestre preso, alguém que te ensinou tudo, e que agora está preso, e agora ele sabe que, meu Deus do céu, está chegando a hora. E aí vai sobrar para mim que as pessoas vão me perguntar sobre essa fé, vão me perguntar sobre essa unção maravilhosa de Cristo. Paulo não vai estar mais presente. E Paulo, percebendo que ele tinha que lidar com jovens, com senhoras, você pode ver que na carta, a primeira e segunda carta, uma carta que a gente chama de Epístola Paulina Pastoral, Paulo dá conselhos pastorais para Timóteo, que tinha que lidar com todos os tipos de idade, falar com as pessoas. Ele não podia se sentir amedrontado. Um pastor que tem medo, um homem, uma mulher de Deus que tem medo de orar, medo de buscar o que o Senhor mandou buscar, medo de pedir, são vários medos. Essa timidez não tem nada a ver com o Espírito Santo sobre a sua vida. Quando o Espírito de Deus vem sobre você, você se enche de uma ousadia, uma coragem que você percebe que não é carnal mais. Também não é na força do braço. É isso mesmo, sou corajoso e vou dar porrada em nome de Jesus. As pessoas confundem isso. Por isso que ousadia é poder, mas é amor e moderação, junto. Nem sempre uma pessoa ousada não vai ser uma pessoa desrespeitosa, não tem a ver com uma coragem descabida, mas uma coragem daquela crença de dizer: eu acredito que Jesus pode fazer o que ainda ninguém fez. Por isso eu vou sair da minha casa, eu vou enfrentar essa multidão, eu já gastei dinheiro com tudo, eu sofro há 12 anos um fluxo de sangue, nenhum médico me deu uma boa notícia, eu sei que eu vou ser ridicularizada pelos homens, eu deveria ficar na minha casa porque eu sofro de um fluxo de sangue que não para, mas eu não quero saber mais, ninguém vai mais limitar, acabou a timidez da minha vida, eu vou para a rua, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou voltar para casa curada. Sabe essa coragem? A coragem que faz você pensar: o lanche é meu, foi a minha mãe que preparou, são 5 pães e 2 peixes, eu não tenho que dividir com ninguém, cada um tinha que tomar cuidado disso. Mas é Jesus que está precisando, eu confio nele, pode levar tudo, leva para ele, porque eu confio e eu sei que ele vai fazer alguma coisa, porque Jesus está numa discussão com Filipe e André, e um deles fala: Senhor, não tenho o que fazer, nem que a gente pegasse 200 denários, não dá para pôr para todo mundo, são 5.000 pessoas aqui. Enquanto isso o outro fala: Senhor, não sei o que é, mas eu tenho, enquanto o Senhor falava, eu já resolvi a questão, eu dei um jeito. Eu não sei o que é isso para tanta gente, mas na tua mão eu sei que vai ser o suficiente. Meu irmão, as coisas nas mãos do Senhor Jesus sempre será o suficiente. Mas você tem que fazer. Mas já, o tímido guarda, o tímido não, quem guarda tem. Esse negócio aí, vai, meu Deus do céu, até um medo quando você vê que o pastor está falando agora. Meu Deus, o pastor, eu não sei o que aconteceu. O pastor está fazendo uma reunião para tudo quanto é lado. É gruta de sábado, é reunião de segunda, é isso e aquilo. Nós vamos, você vai ficar cada vez pior, no bom sentido. Quem está vivo glorifica. Eu gosto assim, que você fala e eu glorifico assim, amém.
Tem crente que tem cara de Zeca Pagodinho, irmão. É um negócio assim. Parece que está sempre de fogo. Fogo estranho. A gente precisa se levantar. Eu não quero mais ser tímido. E você não será tímido. Você não ficará paralisado por medo algum. Não pode mais ter medo. É hora de fazer o que o Senhor mandou fazer. Eu vou fazer o que o Senhor mandou fazer. E você vai fazer o que o Senhor mandou você fazer. E quando nós fizermos tudo o que Deus está mandando a gente fazer, nós seremos uma igreja forte. Mas quando temos medo de dar o passo, ficamos lá só curtindo a tempestade. E a maior experiência para nós é torcer para Jesus não repreender. Espero que Ele não fale conosco, mas Ele falou que timidez é essa, que de jeito de timidez é essa daqui. Vocês não tiveram fé? Quem aqui se considera uma pessoa de fé? Está preparado para os desafios de fé na sua vida? A sua fé vai até onde? Até onde não mexe com você? A tua fé vai até onde não tira os teus pés do chão? A tua fé vai até onde você permanecer do jeito que você organizou sua vida. A sua vida não te pertence. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem oferecer a sua vida, ganhá-la-á. Mas nós só queremos oferecer nossa vida até certo ponto. Nós só queremos entregar nossa oferta até certa medida. Nós só queremos adorar até o momento em que todos adoram. Jesus estabeleceu com os discípulos o fator unção ilimitada. Nós estamos limitando o poder de Deus pela nossa pequenez material de gente que não tem coragem. Mas o Senhor nos chamou para sermos corajosos e enfrentarmos tudo que for necessário enfrentar, porque nós confiamos em Deus. Você confia em Deus? Estou profetizando, você vai viver dias extraordinários na sua casa, na sua empresa, no seu ministério. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ser uma pessoa destemida. E se você for assim, vai ser como Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Agora estou uma nova etapa. Quer que eu conte uma nova etapa para vocês? Estou numa nova etapa. Comecei ontem. É muito louco. Tem umas coisas na minha vida que estão acontecendo. Eu me formei aos 40 anos, né? Me formei agora, locutor aos 43. Eu fico pensando para quando você tem os 60. Aguardem, tem coisas maravilhosas. Tem gente que fala, meu Deus, está chegando ao final. Eu realmente acho que a vida começa aos 40. Claro que eu tenho esse corpo de 22, mas toda zombaria eu repreendo. E a inveja também, que eu percebo que vem inveja daqui, a energia negativa que vem daí. Mas sábado eu comecei minha carreira de Uber. Muito louco. Irmão, muito. Eu gosto disso, eu gosto quando as pessoas são animadas. Nós somos pentecostais, não sei o que acontece, irmão. Você está no culto de domingo, é uma alegria. Estou falando sobre você vencer timidez e medo. Você está com uma cara de boi. Se alegra, sai daqui hoje com um fator alegria. Eu vou pregar isso. Não o próximo que eu pregar. Eu não sei se eu vou estar aqui domingo, mas ele prova que eu prego na Praia Grande. Mas eu falo isso, quero ver você vir no culto, né? Porque quando eu falo, bispo não vai. É esse. Eu vou pregar sobre fator alegria para vocês. E a próxima pregação, aguarde, fator alegria, você vai entender. A gente fala muito sobre fator oração, a gente fala sobre fator jejum. A igreja está acostumada a falar o que o jejum faz, o que a adoração faz, a oração. Então, são coisas que a gente bate sempre. E a gente esquece, mas tem um fator alegria bíblico, você vai ver só. Mas muito louco quando você... Só que é assim, é desafiante, né? Você faz o cadastro, aquela coisa toda, você espera a aprovação. Você fala, não, poxa... aproveitar meu tempo, né? Assim, o tempo que eu tiver, eu tenho que aproveitar a minha vida. Eu tenho que investir minha vida, eu tenho que fazer grana, eu tenho que suprir minha casa. Você também, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça, os projetos novos vão aparecer. Você não vai mendigar o pão.
Porque o justo não mendiga o pão. Tem uma aliança com Deus. Aí deu tudo certo, os irmãos me ajudaram, a igreja me ajudou. E aí sábado eu falei, vou fazer um cadastro hoje. A loja física estava fechada, eu mesmo fiz, deu certo, o Vandinho me ajudou pra caramba. O Vandinho foi meu auxiliar, meu mentor. Uber, você sabe que Uber ao contrário é Rebu. Tem um pastor aqui que inventou essa revelação, eu fiquei apavorado. Nesta rindo, o cara falou isso, falou que Deus falou para ele. O Uber é Rebu. Deixa pra lá, irmão, vamos falar de coisa boa. Aí eu peguei o Rebu e cadastrei. Aí Vandinho, pessoal, não, mas não tem uma madrugada. Eu vejo uma fé nas pessoas. Eu vejo uma certeza de que Deus está com você. É quando você percebe. Eu entendi que era tudo por amor, não era por falta de apoio. Mas você fala, não é por falta de apoio, mas é o carinho comigo. Você, não, mas sábado, meu Deus, vai de carnaval só para pegar maluco. São os malucos que eu quero. É assim que a vida funciona. Mas depois eu arrependi. Falei assim, meu, maneira dose. Manda uns metade maluco, metade são. Aí eu peguei o carro, não foi muito legal. Você liga, cai o negócio, chama você. Eu sempre chamei os caras, agora eu estou sendo chamado. Muitos são chamados e poucos os embarcados. E foi uma experiência incrível de madrugada. Trabalhei até às 5 horas da manhã. Já levantei um dinheirinho bacana lá. Trabalhei hoje de novo, vou trabalhar quando acabar o culto. Meu nome é trabalho, meu apelido é extra. Vou trabalhar, vou pregar, vou fazer locução, vou fazer piada, vou ungir o seu filho, vou ungir você, vou fazer o seu casamento, vou apresentar o seu filho, vou fazer o seu enterro. É no pacote, é completo, pacotão. Está tudo ali. Somos igreja, somos corpo, tem que trabalhar, mas é um desafio. Falando isso por causa do medo. Eu também tive. É medo, que você não sabe operar aquilo. Você não sabia apertar o botão. Se eu apertar o botão errado, era todo um sisteminha lá. Até você pegar a manha, eu fiquei com medo. Primeira vez que eu fui pegar, aí, sabe qual foi a minha primeira viagem? Oh, aleluia. 4 senhorinhas do bingo. Olha o medo, irmão, olha o pavor. Falei, pronto, são as velhas que vão assaltar. Aí tiraram um trabuco da bolsa. Irmão, peguei elas ali no Clube Vila Maria. Irmão, uma que é com artrose, outra com papagaio. E foi uma corrida boa, 50 lá para Guarulhos, Vandinho. Peguei a... Nossa, beleza. E foi uma bênção, deixei elas lá num lugar em Guarulhos que foi inspirado na palavra. O vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas foi bênção. Depois de lá peguei mais um. Aí fui lá para aquela Inhaxica lá do... Inhaxica Xambia lá, sabe aquela rua lá? Isso, aquela... Não, Ticoatira, eu peguei Ticoatira ontem também. Vejo que tem profeta. Não, mas foi ali no meio do Jardim Felicidade. Irmão, esse nome de Jardim Felicidade é para disfarçar. Porque o nome original é Jardim Enxofre. Mas sabe o que acontece? Nessas horas você pega uma mãe e fala assim: o meu filho teve câncer no CDB aos 6 anos de idade. E eu fiquei do lado dele porque eu sabia que se Deus escolheu meu filho para ter essa enfermidade, é porque Ele julgou que eu e meu filho tínhamos capacidade de enfrentar isso. Eu falei, meu Deus do céu. O menino ficou cego. Ele tem 22 anos hoje. Aí você começa a lidar com o ser humano e com as dores e com as angústias das pessoas e pensar: se eu tenho sido tímido ou ousado? Se eu estou com medo do quê? Do que você tem medo? Por que você está recuando? O que está fazendo você repensar e pensar a sua vida espiritual, seu chamado, suas condições? Você não entendeu que você foi chamado para viver dias gloriosos e sobrenaturais e que o Senhor está esperando você ter coragem de falar: eu vou fazer isso que Deus colocou na minha mão e Ele vai me abençoar, porque o Senhor abençoa e a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores.
Aí você vai lidando com as situações das pessoas, com as angústias. Mas peguei agora 3 meninos perdidos, indo para um bloco de carnaval lá no Faria Lima. A conversa, irmão, é perdida. A conversa é se estragar. O quanto mais fizer, o quanto mais. A conversa é aberta. As pessoas falam de droga no seu carro e que estão consumindo isso, aquilo, sem o menor pudor, porque eles não têm medo de se estragar. Não tem timidez ali na hora de fazer e estragar a vida dos outros. E nós às vezes estamos com pudores e medos e desconfortos para fazer o que Deus quer que a gente faça. O Senhor te chama hoje com poder, com autoridade no nome dEle, para saber que tudo que Deus tem te dado, unção, poder, idade, vigor, não importa onde você esteja, onde você mora, com quem você trabalha, a tua formação, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai viver coisas sobrenaturais. Essa é a mensagem de hoje. Eu termino aqui. Feche os teus olhos com a sua cabeça. Eu quero te fazer um convite. Está afim? Está afim hoje de viver uma coisa diferente na sua vida? Hoje então é hoje. É hoje. É hoje que você vai ter que compreender para o que é que Deus tem te chamado. São momentos de delícias. O inferno está falando para você que para servir a Deus é desprazer, que muitas vezes vai ser isso. Irmão, sacrifício vai existir em qualquer coisa na vida. Até no seu trabalho você tem que fazer. Engraçado, a gente entende muito bem que tem que sacrificar tempo e um monte de coisa para o nosso conforto. E quando se trata da nossa vida espiritual, a gente acha que não pode ceder em nada. O Senhor está te chamando, mas Ele vai te dar alegrias. Todas as novas etapas que estão surgindo na sua vida em breve, pode ter certeza, serão momentos maravilhosos. Eu estou orando isso com você. Essa noite eu quero orar isso com você. Eu quero clamar isso para que você volte para a tua casa sabendo: o Senhor falou comigo hoje, me deu consolo, me deu refrigério. Eu não vou ter medo, não posso ter medo. Que timidez é essa? O Senhor está no meu barco, Ele é a voz que acalma qualquer tempestade. Eu, como Timóteo, graças a Deus, Timóteo abriu os olhos e entendeu, porque Timóteo foi um baita discípulo. Ele estava lá em Corinto, passou por Éfeso e fez um grande trabalho naqueles lugares da região. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai, que recebeu a tua palavra e que hoje está compreendendo que o teu Espírito está aqui. Senhor, se houve algum grau de covardia que nos fez dar passos para trás com medo, liberta-nos de todo medo, liberta-nos de toda angústia, liberta-nos, meu Deus, de todo pavor que nos assusta. Senhor, hoje eu te peço aqui, Pai, do menor ao maior de idade. Senhor, se eles estão com algum tipo de medo, medo de conviver, um medo de novas amizades, um medo de um novo ambiente, um medo de um novo trabalho, um medo até de novos investimentos, Pai de amor, dá aos teus filhos paz de espírito. Dá, Senhor, para eles o árbitro, Senhor, que essa paz, o juiz, para eles terem certeza de que podem fazer, e o Senhor está com eles. Senhor, sela esta palavra no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Sela esta palavra no espírito deles, Pai, dos jovens que estão aqui, dos casais, Pai, daqueles mais experientes, Pai, que já viveram tantas e tantas experiências contigo. E não se trata mais, Senhor, da idade avançada ou não, porque a tua palavra é tão clara, Senhor, que nós daríamos frutos até mesmo na nossa melhor idade. Ajuda-nos, meu Deus, a compreender a alegria desta palavra, desta mensagem, que não ficaremos presos e tímidos. Senhor, nós não ficaremos com medo. Nós temos coragem o suficiente de dar passos. E sabemos, Senhor, que o mar se abrirá. Em nome de Jesus.